Noite. E aí, crente? Bom ou não? Tudo bem? Tudo bom. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje um texto, mas antes de compartilhar, eu queria fazer algumas considerações. Bom, nesses últimos dias nós temos falado muito de justiça, temos falado muito de injustiça, temos falado, né, dos acontecimentos que estão acontecendo aí no mundo inteiro e eu queria trazer uma reflexão sobre essa questão de justiça. O que a palavra de Deus fala sobre justiça? E nós, como cristãos, o que nós devemos, né, fazer? Quais são as nossas atitudes acerca da justiça? E eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 23, e que diz assim, é sobre o exercício da justiça. Então eu gostaria de ler, está escrito assim: não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para ser testemunha da injustiça. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo inclinando-se para a maioria, a fim de distorcer o direito e o juízo. Não será parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Se encontrares desgarrado o boi do seu inimigo ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não o abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus aqui, né, fala sobre a justiça, está dizendo tem muita gente, né, trazendo falsas notícias, pessoas levando o outro ao terror, ao medo. E a palavra de Deus ela é muito clara, né? Ela é muito clara. Muita gente, né, tomando partido para a maioria para fazer o mal. Tem muita gente, né, distorcendo o direito e o juízo. E muitos de nós cristãos, que dizemos que somos cristãos, temos também se juntado, né, uma maioria para perverter. Eu queria te chamar a tua atenção, meu irmão e minha irmã. Muita gente sendo parcial, né, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Muita gente nesse momento, eu vejo que Deus tem trago à luz o coração de muitas pessoas, a intenção do coração de muitas pessoas. A minha pergunta é, o que nós, que chamamos de cristãos, né, que somos chamados de cristãos, por que as nossas atitudes nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, de escassez, nós temos negligenciado alguns princípios da palavra, que é ajudar o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deus disse que julgaria a causa dessas classes. E em Isaías 58, quando fala acerca do verdadeiro jejum, algo tão maravilhoso lá no texto que Deus diz que quando nós estivermos para baixo, nós estaríamos como o sol do meio-dia. Eu queria ler esse texto também com vocês, para que a gente possa refletir um pouco mais naquilo que nesses últimos dias nós precisamos de entender aquilo que Deus está dizendo para nós nesses dias. O texto diz assim, no versículo Isaías 58, no versículo 7 diante fala assim: ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desterrado, vestir o nu e sem o teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Assim clamarás, e ele te atenderá, gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isso se afastar do meio de ti, o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se com ruína própria beneficiares o que tem fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Ou seja, meu irmão,
é momento de nós mostrarmos, né? Aqui nós viemos e por quem nós viemos. Então eu te chamo a atenção, você, meu irmão, minha irmã, leiam as Escrituras, meditem nas Escrituras, e eu gostaria que você entendesse, nós como cristãos, nós temos que parar e pensarmos o porquê que nós estamos aqui nessa terra. A igreja do Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor unida. E tem muita gente militando para tudo quanto é lugar. Todo mundo querendo puxar um cordão para o seu lado. E agora é um momento de nós unirmos como igreja do Senhor nessa terra. De família, como família. Pararmos de dizer que eu sou de Paulo, eu sou de Silas. Tem muita gente falando que é de Paulo e é de Silas, mas tem pouca gente falando que é de Jesus. Tem poucas pessoas falando que quer Jesus. Muita gente querendo muita coisa, menos a palavra de Deus, menos Jesus. Então eu gostaria de chamar a tua atenção. Deus permitiu toda essa confusão, né, pandemia, esse vírus, para que nós pudéssemos voltarmos a Ele em oração, em súplica, em arrependimento, arrependermos dos nossos pecados como indivíduo, né, e como igreja, como nação, como um povo. Então nós precisamos, irmãos, nesse tempo que se chama hoje, buscarmos o Senhor enquanto nós podemos o achá-lo. Ele disse que a Jeremias 33:3, ele fala que se nós buscarmos, ele vai nos dizer coisas ocultas, o que está oculto e escondido. Então eu peço a ti, você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por alguém, é momento de nós orarmos por essas pessoas, é o momento de orarmos pela vida dessas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas encontrem verdadeiramente Jesus, esse Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e ele fez uma promessa que viria nos buscar. Mas ele deixou o Espírito Consolador para que possamos lembrar acerca de tudo aquilo que ele disse e nos lembrar. Então eu peço você, pai, ore pelos teus filhos, professe palavras de bênção sobre a vida dos teus filhos, abençoe eles, diga palavras de bênção, que o seu filho é inteligente, que ele será um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida, mas sobre tudo isso, que eles sejam tementes a Deus. Deuteronômio capítulo 6:4, né, diz lá: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E essas palavras que hoje te ordeno, né? Ensina os teus filhos sentado em tua casa e andando pelo caminho. Essa palavra eu vejo que foi dita aos filhos de Israel, é o Shema Israel, Adonai, Eloheinu. Mas podemos apropriar dessa palavra para a nossa família. Seja você o sacerdote do teu lar. Seja você o pastor da sua esposa e dos teus filhos. A responsabilidade da salvação da tua família está sobre o teu lombo, sobre os teus ombros. Não dê para outro a responsabilidade de levar a sua família à salvação ao Senhor. É responsabilidade nossa, dos homens. A estola sacerdotal foi colocada sobre o nosso lombo. Então assuma a responsabilidade de ensinar a sua esposa a palavra de Deus, ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Meu irmão, eu te chamo para essa responsabilidade. Ore com a sua esposa, ore com teus filhos. É um momento de você cobrir a tua família de oração. É um momento de você ser exemplo para os seus filhos e esposa de um homem de Deus, de caráter, um homem segundo o coração do Senhor. Eu chamo a tua atenção, irmão, diante de Deus, com todo amor e carinho. Não é tempo mais de nós brincarmos de sermos cristãos. É assumirmos essa estola. Nós, homens, assumimos a estola sacerdotal do nosso lar, para que os nossos vizinhos, a nossa parentela, olhe para nós e veja Jesus, veja-nos caminhando para Jesus e em Jesus. Eu espero que essa palavra hoje te desperte, essa reflexão te desperte. Não estou aqui para te acusar, até porque quem sou eu? Mas eu estou aqui para te ajudar a caminharmos juntos em Cristo Jesus, conhecer e prosseguir a conhecer o nosso Senhor. Tem muita gente perdida, tem muitas famílias
doentes, tem muitas pessoas feridas. Então eu te convido, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas nossas famílias, vamos ser exemplo para nossas famílias. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse os olhos comigo e orasse a Deus neste momento. Pai, ó Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti, ó Deus, os meus familiares, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, meus companheiros, ó Deus. Ó Deus, eu coloco diante de Ti a família de cada um desses que agora escutam essa oração e que estão orando comigo agora. Pai, que o anjo do Senhor, ó Deus, acampa ao redor daqueles que Te temem. Então acampa o anjo do Senhor, ó Deus, dentro desses lares. O Salmo 128 diz que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, porque a esposa será como uma oliveira e os filhos como um rebento sentado ao redor da mesa. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu coloco esse meu amigo, esse meu irmão, que é pai de família, ó Deus, que é líder. Eu peço ao Senhor, ó Deus, cuida deles, eu peço ao Senhor perdão pelos pecados, ó Pai, para que as nossas orações possam ser ouvidas e respondidas pelo Senhor. E eu oro assim, ó Deus, para a vida de cada um deles, que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que dê a paz. Muito obrigado, que Deus abençoe, tenham uma excelente noite e meditem. Tudo isso que tem acontecido nesses dias é para que nós venhamos ser despertados para um grande momento da igreja nesse Brasil. Muito obrigado, Deus abençoe, fiquem na paz.